O cliente não compra o seu produto nem a sua solução. O que o cliente compra é a solução para um problema ou um desafio que ele tem. E o dia que o vendedor entender isso, ele vai conseguir entregar muito mais valor e acelerar as próprias vendas. Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Aproveite esse momento para deixar o seu curtir, se você está no YouTube, se inscreve aqui no canal e já deixa um comentário quais são as perguntas que você utiliza para entregar mais resultado e entender melhor a cabeça do teu cliente. Vamos lá para o tema em si. Entender a cabeça do cliente é talvez a coisa mais importante, talvez não, com certeza a coisa mais importante que um vendedor pode fazer quando está fazendo o mapeamento do cliente. Entender como o cliente pensa é a única forma de gerar valor de maneira real. Não é possível gerar valor sem entender o que o cliente pensa. Isso é um ponto pacífico, eu diria. Entender a cabeça do cliente vai fazer com que você consiga demonstrar sua solução encaixada com a necessidade do cara. E aí ele percebe valor. Porque o cliente não compra o teu produto. Pensa você, o teu smartphone, o que você está assistindo esse conteúdo, seja na TV, no smartphone, no computador. Por que você comprou? Foi para resolver um problema seu ou porque você gosta da marca da Apple, da Samsung, da Dell? Você comprou aquela marca porque ela traz algum benefício que ela preenche alguma lacuna que você percebeu que era importante. Status, você queria usar mais redes sociais, você só queria fazer ligação, enfim, depende da tua necessidade e a tua necessidade vai direcionar qual vai ser o produto que você vai comprar. Para o teu cliente é exatamente a mesma coisa. Por isso, eu decidi compartilhar quais são as perguntas que eu sempre uso nas minhas negociações. E aqui é um ponto importante. Eu vou compartilhar 3,5 perguntas. Só que toda pergunta ela precisa de contexto, ela não pode ser usada do nada. Então você tem que construir o cenário para usar a pergunta. Não dá para chegar no cliente e mandar uma pergunta matadora, uma pergunta poderosa do nada, porque senão o cliente não vai te responder e não vai ter o resultado que você espera. Então, construir o cenário é muito importante. Se você quer aprender a construir o cenário, deixa no comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo ou um podcast só falando sobre como construir cenários em termos de perguntas. Quantas perguntas você vai fazer ou quais perguntas você vai fazer até chegar na pergunta poderosa de fato. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu sempre uso. Qual é o impacto do problema que eu identifiquei no cliente, no negócio do cara? Então eu vou te dar um exemplo para ficar fácil. Se eu vendo treinamento corporativo, vendo treinamento para vendedores, por exemplo, estou lá conversando com o gestor comercial ou com o dono da empresa. E aí o cara me abriu, durante a nossa reunião, que parte da equipe dele não bate meta. E isso para ele é um problema. Ele já sabe que é um problema. Só que eu preciso fazer com que ele pense mais naquele desafio. Como é que ele vai fazer isso? Qual o impacto da tua equipe não bater meta? Quando eu trago essa pergunta e faço o cara imaginar os impactos de não entregar o resultado, eu consigo fazer aquela dor doer mais. Ou ele perceber melhor o desafio. Tem gente que não gosta de usar dor, mas eu acho que é a melhor forma de se entender e gerar valor para o cliente. Você não precisa usar na tua negociação, mas é importante. Beleza? Então, o cara, quando o gerente comercial diz, olha, parte do meu time não bate meta. Pô, interessante. Qual é o impacto do teu time não bater meta? Aí o cara vai explorar. Pô, eu também não estou entregando meu resultado, a companhia está passando por dificuldade porque o time não está vendendo o que está no plano, estamos longe do plano e estamos sendo pressionados pela matriz, que é nos Estados Unidos, e os caras não estão nem aí, se tem crise, se não tem crise. Enfim, aqui eu consigo explorar e fazer com que o cara pense de fato no problema, certo? Segunda pergunta, que eu sempre utilizo em qualquer negociação. Quais são os seus desafios para o próximo ano? Então, nesse mesmo cenário, estou ali conversando com o gestor comercial, eu quero que o cara me diga quais são os desafios, tudo que ele tem como percalço daqui para o futuro. Isso faz com que o cara imagine. Então, por exemplo, o cara pode me dizer, pô, a gente está pensando em expandir para outros lugares, então precisarei contratar novos vendedores. Então, isso significa mais treinamento. Ou
estamos passando por uma redução, então vou ter que ter menos gente na equipe comercial, só que a meta não vai diminuir. Enfim, o cara vai dizendo quais são os desafios que ele tem. Precisamos implantar um CRM, porque hoje a gente tem tudo meio bagunçado, está tudo em planilha ou na cabeça do vendedor. Essa pergunta vai explorar o futuro da empresa e quais são os desafios que aquele cara enxerga. Essa é uma forma de trazer o futuro para o presente. E é mais uma forma de ajudar o cara a superar os desafios que ele tem e então ele pode enxergar valor. Terceira pergunta que eu sempre faço. Essa pergunta ela tem menos a ver com a identificação do problema e mais a ver com temperatura de conta. Para mim é muito comum conversar com um vendedor e o vendedor não ter certeza se o cliente está pronto para fechar negócio ou não e se ele está no caminho certo ou não. Isso é tão importante quanto identificar as dores do cliente. Terceira pergunta, qual o seu processo de compra? Por que essa pergunta? Aqui o cara vai explorar quais são os próximos passos da negociação. Então ele vai me dizer, eu estou vendo aqui, estou conversando com o gerente, estou analisando algumas empresas para treinar meu time de vendas, porque preciso melhorar a performance, babá. Agora eu vou levar para o meu diretor, isso passa por compras, tem um conselho que decide sobre esse tipo de contratação. Beleza, eu já sei qual é o processo, eu sei quais são os próximos passos e eu consigo tirar compromisso do cliente. Então, quando é que você vai apresentar essa proposta para o teu diretor? Semana que vem. Hoje. Não tem data. Então eu consigo dizer, se é semana que vem, então te ligo daqui a 10 dias, tudo bem? Eu consigo determinar próximos passos de maneira real. O cara, ele vai precisar, toda negociação ela precisa de compromisso do cliente. E você só consegue compromisso do cliente se você entende o que ele tem para fazer internamente. Não adianta você ligar para o cara amanhã se ele só vai conversar com o diretor daqui a 2, 3 dias. Não faz diferença. Entendeu? Então, entender o processo de compra do cara te dá clareza sobre quais são os passos que ele vai traçar dentro da companhia. Ele pode te dizer, inclusive, que não, a decisão é minha. E você pode tentar buscar um fechamento já ali. Por exemplo, se o cara te disser, não, a decisão é minha. Então, o que falta para você tomar a decisão? Por exemplo. São perguntas que são poderosas, são muito fortes e podem ser usadas em momentos, de novo, você tem que construir. Não adianta você perguntar qual é o processo de compra com uma primeira pergunta, uma pergunta de abertura de reunião. Não faria sentido. Beleza? E aí a pergunta 3,5, que é a pergunta bônus. Essa pergunta é muito matadora. Se você conseguiu construir uma boa relação com o cara ao longo da tua reunião, ela deve fechar, ou deve estar próximo de fechar quando você... Fechar não um negócio, mas fechar a reunião é quando você vai usar essa pergunta, que é como seria a sua rotina se esse problema, desafio não existisse? No caso de um gestor comercial, se todo mundo batesse meta. Ou se a gente conseguisse que 90% do time batesse meta, por exemplo. E aí você pode usar essa mesma pergunta em qualquer contexto. Por que essa pergunta ela é matadora e é super importante para ser utilizada? Poderosa, né, como o pessoal diz. Por que é uma pergunta poderosa? Porque nesse momento eu já começo a trazer o cara para minha solução. Eu já quero que ele pense na vida dele sem o problema que hoje ele tem. Essa é uma forma de levar o cara para o futuro de verdade. É o cara pensar a vida dele sem o problema que ele tem hoje. Sem esse desafio. Esse desafio passou. Ele já pode pensar em outros desafios. Então, quando eu levo o cara a pensar como seria a vida dele sem o problema que ele tem hoje, ele já começa a se ver com a minha solução. Essa é uma forma de persuadi-lo e de trazê-lo para a venda de maneira muito rápida. É de já deixar o cara com a percepção de ele está usando meu produto, meu serviço. E aqui você pode usar em qualquer cenário, não importa o que você venda. Por exemplo, se você vende imóvel, como seria a sua vida vivendo nessa casa? Se você vende carro, como seria a sua vida, sua rotina com esse carro, dirigindo o carro X? E aqui é importante que você construa essa pergunta, ela é uma base, de acordo com o que o cara te disse. Imagina que ele quer um carro esportivo, quer um carro caro. E aí durante a conversa ele te disse, queria um carro caro para poder chegar em lugares e as pessoas me perceberem. Você já sabe que o cara quer o carro por status.
Você, pô, imagina você numa festa, essa é a hora da pergunta. Você imagina chegando numa festa com esse carro, pô, todo mundo vai olhar. Você colocou o cara dentro do carro. O cara já comprou o teu produto na cabeça dele. Por isso essa é uma pergunta muito poderosa que deve ser usada principalmente já no final da primeira reunião. Essa é a hora que você pode já ter começado a fechar o contrato. Beleza? Não se esquece de deixar aqui embaixo nos comentários qual pergunta você usa. Me ajuda a construir um balcão de perguntas em que todo mundo possa usar e aprender para que utilize nas próprias negociações. Deixa teu curtir no vídeo se você gostou, se inscreve no canal para não perder esse tipo de conteúdo e a gente se vê por aí. Aquele abraço.